Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Muguê em mais um vídeo aqui pelo Vista Pátria e hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo que é sobre o resultado de uma pesquisa que a Universidade USP soltou essa semana sobre como reduzir a desigualdade social no Brasil. Para os economistas da USP, os especialistas da USP, uma das principais coisas que deve se fazer no Brasil, que o governo deve fazer, é quebrar o teto de gastos, e a outra coisa é uma taxação excessiva em cima dos mais ricos. Essas duas coisas combinadas iriam fazer com que realmente a desigualdade social no Brasil começasse a melhorar. E sobre isso eu queria falar alguns pontos importantíssimos para vocês entenderem esse assunto de uma vez por todas. Primeiro disso é o seguinte: quebrar o teto de gastos é uma coisa completamente irresponsável. O nosso endividamento público, como eu já tenho dito aqui em diversos vídeos, está crescendo cada vez mais. Nós já estamos com 90% do PIB de dívida pública. Lembrando que o nosso PIB é de 7,3 trilhões de reais. 90% disso é de dívida. Quebrar o teto de gastos é você dizer para o governo o seguinte, não existe mais limite para gastar, pode-se gastar quanto você quiser. E não é apenas para esse governo, é para todos os governos que irão de vir. Então é uma insanidade, uma loucura completa você afirmar uma coisa dessa. Outra coisa é o seguinte, você fazer uma taxação excessiva em cima dos ricos. Você já tem um exemplo empírico do que aconteceu no mundo com relação a isso. Fizeram isso na França. E o que aconteceu na França? Os mais ricos fugiram para a Bélgica justamente para fugir da taxação excessiva. Os mais bilionários, as pessoas mais abastadas da França, justamente fugiram de lá para irem para a Bélgica para fugir dessa taxação. Então não funciona. Se os mais ricos estão sendo taxados em determinado país, ele vai dar tchau para aquele determinado país e vai investir o seu dinheiro em um país vizinho que não tenha essa taxação e vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar riqueza nesse país vizinho que não está taxando, enforcando o rico como esse país está querendo propor. Então são duas insanidades e duas loucuras por completo. Um outro detalhe importantíssimo, pessoal, que a gente precisa ressaltar é a seguinte, eu peço agora que vocês prestem bastante atenção nisso. A desigualdade social não é e nunca foi problema para nenhum país no mundo. E por que eu afirmo isso, pessoal? Porque vamos tentar imaginar que nós agora vamos viver num dos países mais iguais do mundo. Sabe qual é um dos países mais iguais do mundo? A Etiópia. A Etiópia é um dos países mais iguais do mundo, porque lá todo mundo vive igual na pobreza, lá todo mundo vive igual na miséria, lá todo mundo simplesmente é igual na fome, porque simplesmente todo mundo ali é miserável, é pobre. Assim é a Etiópia. A desigualdade social ou a igualdade social é medida por um coeficiente chamado coeficiente de Gini, tá? Então, nessa medição desse coeficiente de Gini, quando você vai medir o coeficiente de Gini da Etiópia, você vai ver que ali o coeficiente de Gini da Etiópia é bem mais igualitário. A igualdade social ali realmente é muito maior do que nos Estados Unidos, do que na Suécia, do que, por exemplo, em Singapura, do que, por exemplo, na Suíça. Ou seja, será que é melhor você viver na Etiópia do que você viver na Suíça, por exemplo? Aonde é que você gostaria de viver? Na Suíça ou na Etiópia? Você sabia que, por exemplo, a igualdade social é maior, por exemplo, em Moçambique do que na Austrália? A igualdade social é maior, por exemplo, no Iraque, do que, por exemplo, na Nova Zelândia? A igualdade social é maior no Camboja do que, por exemplo, em Hong Kong? Então, aonde é que as pessoas preferem morar? Na Austrália,
ou no Camboja, né? Na Nova Zelândia ou em Moçambique. Então, a igualdade social por si só não é parâmetro para você medir o índice de desenvolvimento humano, né, de uma nação. Não é capaz de você pegar isso como referência, a igualdade social, para medir se a população está bem. Então, qual é o parâmetro? O parâmetro, pessoal, é você medir a pirâmide da classe social. Pega aquela pirâmidezinha ali. Naquela pirâmide você tem a classe mais alta, dos bilionários, você tem a classe ali mais média, perdão, ali, né? Da classe média alta, da classe média ali mais baixa, vai descendo a pirâmide, e ali na base, né, ali que sustenta a pirâmide, você tem a classe, né, dos mais pobres. A minha preocupação principal, e que deve ser a preocupação de todos, é o seguinte: essa base da pirâmide, que são os mais pobres, como é que está a condição de vida dessa base, dessa pirâmide? A base dessa pirâmide, essa galera está conseguindo comer? Está conseguindo ter um teto? Eles estão conseguindo ter uma condição digna de vida? Eles têm assistência hospitalar? Né? Eles conseguem, por exemplo, ter uma escola para os filhos? Essa que é a preocupação, a condição digna de vida dessa base da pirâmide. Se essa base da pirâmide for de extrema pobreza, forem de pessoas altamente miseráveis, aí é que a situação está extremamente grave. Mas se, por exemplo, se nós formos para os Estados Unidos, que tem uma desigualdade social também muito grande, você tem muitos bilionários, né? Você tem uma classe média gigantesca e tem uma base da pirâmide de pessoas pobres também imensa, enorme. Só que, se você for olhar para a base da pirâmide dos Estados Unidos, está muito melhor do que a classe média de muitos outros países. Porque pelo menos a base da pirâmide americana, ela consegue ter um carrinho, ela consegue ter um teto para morar, né? Ela consegue colocar comida na mesa, né, todos os dias, ela consegue ter uma renda, onde ela pode dar o básico para sua família, uma condição digna de vida para sua família. E é isso o que realmente importa, a dignidade de vida da base dessa pirâmide. Então, não importa se lá no topo da pirâmide tem bilionários, eu quero mais é que tenha mesmo, porque são esses caras que geram ali 100 mil, 150 mil empregos. Se esses caras fogem para outros países, essas empresas que dão milhares de empregos vão estar saindo do meu país para gerar milhares de empregos para outros países. E eu não quero que isso aconteça, como aconteceu na França, onde essas pessoas foram gerar esses milhares de empregos na Bélgica. E eu não quero que isso aconteça no Brasil, como esses especialistas da USP estão propondo, que é uma insanidade, uma loucura. Então entendam bem, a questão da desigualdade social não é parâmetro para você avaliar um país. O que é parâmetro é você avaliar como é que está o nível da pobreza da base da pirâmide. Se esse nível, se essas pessoas não têm condição de comer, se essas pessoas não têm condição de sobrevivência, não têm condição de ir a um hospital, não têm condição de ter um teto, não têm condição de nada, aí mora a verdadeira preocupação. É aqui que tem que ser atacado o problema. Essas pessoas precisam ter dignidade, esse país precisa gerar emprego, esse país tem que focar na educação dessas pessoas, gerar emprego para essas pessoas, tem que fazer com que haja empresários investindo nesse país. Esse país precisa ser próspero para fazer com que essas pessoas consigam trabalhar. Agora, se essas pessoas da base da pirâmide, elas conseguem ter uma condição de vida digna, uma condição de vida de que pelo menos elas possam sustentar a sua família de uma forma que ela consiga dar uma dignidade para os seus filhos, né, para sua esposa ou para o seu marido, aí sim, né, é uma condição de vida que você sabe que as famílias estão sendo assistidas. Então não caiam nesse papo de que a desigualdade social é o problema. A pobreza é o real problema. Não é a desigualdade social, é a pobreza. A pobreza é o verdadeiro problema. Valeu, pessoal. Um abraço.